influenciadora, tá, digital Vanessa Lopes, que abandonou o Big Brother no dia 19 de janeiro. Ela contou numa entrevista no último fim de semana que foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o psiquiatra André Gordilho, que vai esclarecer para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, né? Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito. Olha, a Vanessa ela foi muito julgada, né, aqui fora, muita gente achando que menina dissimulada, essa menina está se achando a última bolacha do pacote, quem ela pensa que é, para estar achando que tudo gira em torno dela. E aí você acaba até sendo julgado sem saber o que de fato está acontecendo. Os próprios pais, né, declararam aí na entrevista que estavam achando que era uma tática de jogo, né? Não, isso daí ela está fazendo, ela está armando tudo isso para mexer com o psicológico dos outros participantes, né? E isso tudo se voltar a favor dela. Sim. A psicose, ela é uma cisão com a realidade. Então a pessoa, ela passa a acreditar que o entorno dela, aquilo não é necessariamente real. Por exemplo, você pode ser um sósia que está sendo colocado aqui para me prejudicar e aquele câmera ali, ele pode estar sendo uma pessoa que está sendo telepaticamente ordenado por você para me prejudicar e fazer algo. Porque a pessoa, ela realmente ela acredita naquilo, que o outro é um ator que foi colocado no lugar para de alguma maneira cancelar ela ou etc. E pode acontecer. Várias patologias psiquiátricas podem cursar com psicose, né? Dentre elas a esquizofrenia, o transtorno bipolar, a própria depressão, né? No qual a pessoa ela tem uma cisão com a realidade. No caso dela, me parece que foi um quadro, né, psicótico agudo, porque às vezes, vamos imaginar assim, a pessoa que tem a genética para a esquizofrenia, né, ela tem aquela coisa, né? A genética, ela quer se expressar ali e, de alguma maneira, você tem que tomar um cuidado muito grande para aquilo não Mas acontecer. Mas existe essa ligação hereditária? Pode-se afirmar que existe? Pode. Que é uma linhagem que Pode. Os filhos trazem? Se eu tenho um pai esquizofrênico, a chance de eu desenvolver esquizofrenia em relação a uma pessoa que não tem história de esquizofrenia na família é muito maior. Então... Mas isso também pode acontecer com o mundo externo, né? A pessoa nascer saudável, digamos assim, e a partir do desenrolar da vida, ela ia adquirir algum fator muito impactante na vida de uma pessoa, um trauma grande, pode desenvolver, tipo a perda de emprego, a morte de um filho, uma separação. Aí entram as teorias que a gente chama de epigenética, que o estresse muito grande, ele pode eventualmente mudar seu código genético, mudar o DNA, e ainda por cima esse DNA, ele, depois de mudado, ele ainda ser transmitido para as próximas gerações. Então você sofre uma catástrofe, sofre sei lá, um estupro, ou um assalto, ou perde uma coisa que você tinha, que você queria muito, e, enfim, a depender da vulnerabilidade da pessoa, de como essa pessoa ela foi criada, da personalidade que ela adquiriu, da capacidade que ela tem de lidar com estresse e com frustração, porque isso é muito importante, né? A gente precisa aprender a lidar com frustração, essa coisa de eventual superproteção, etc. Não, a criança tem que aprender a se frustrar, a criança tem que aprender a ouvir não, porque isso é o que vai levar ela a aprender a ouvir não no futuro, quando for adulto. Porque se a gente não ensina quando pequeno, o mundo vai e bate na gente. Isso daí, se eu estiver errado, você me conserte, por favor, doutor, mas é um pouco até bem complexo para você dar um diagnóstico, porque eu acho que varia de pessoa para pessoa, né? O que às vezes eu consigo desenrolar com uma facilidade maior, quem está do meu lado talvez não. Não é isso? E aí eu quero saber, como que é a forma do tratamento disso? Existe cura? Uma pessoa, ela tem esse acompanhamento psiquiátrico, né? Mas tem também o uso de remédios? Como é que funciona toda essa preparação para você voltar a viver uma vida normal? No caso dela, vamos lá, que não tem um histórico, uma vez envolvido no quadro psicótico, a gente tem que ver se foi só secundário aquilo, mas consequentemente a gente sabe que ela tem uma vulnerabilidade ali, né, alguma fragilidade que em alguma situação de estresse muito grande ela pode eventualmente desenvolver outro. Se ela vai desenvolver uma patologia como esquizofrenia lá na frente, outra coisa, a gente não sabe. Pode ser que sim, e pode ser que não, pode ser que ela consiga levar uma vida normal, mas é uma pessoa que tem que ser acompanhada, não é, medicamentosamente durante um tempo e fazer uma psicoterapia para trabalhar esses traumas, essas
dificuldades, essa dificuldade de lidar com o estresse que levaram ela a desenvolver o quadro. Ela é uma pessoa, uma influência, né, que provavelmente vive muito naquela bolha do mundo digital, às vezes, não sei, pouco contato com o mundo real, e talvez aquilo tenha sido, né, demais para ela ter que passar por uma situação daquela. Atípica demais. Atípica demais para ela, e ela desenvolveu, porque não tinha também, talvez, essas ferramentas psíquicas necessárias para lidar com aquilo, e ela foi, e o cérebro se defendeu, entre aspas, dessa maneira, psicotizando ali. Dizendo assim, ó, não aguento mais, eu vou, né, acabar. Agora, o futuro, ela vai precisar de um acompanhamento, porque pode ser que ela possa desenvolver uma patologia, né, que precise de tratamento a vida inteira, ou ser exatamente um quadro isolado que não se repita mais. E isso a gente não tem como prever, precisa acompanhar. Eu quero voltar a esse assunto aqui, né, em relação a esses surtos psicóticos, né? A gente teve aí como exemplo a Vanessa Lopes, que pediu para sair do confinamento porque estava tendo alucinações já, né? Não sabia mais o que era o mundo real, o que era ilusão. E eu acredito da dificuldade que deve ser para uma pessoa, né, que convive, né, com alguém que passa por esse tipo de turbulência. Porque na vida real não é um reality. Na vida real a gente não pode pedir para sair, né? A gente tem que enfrentar aquilo. E eu queria que você desse aqui alguns toques, porque às vezes a pessoa está passando por uma crise. Não, obviamente a pessoa que está passando não sabe que está passando pela crise, e quem está do lado também às vezes não percebe. O que a gente tem que ficar atento, doutor, para saber que alguma coisa ali não está normal? Geralmente a gente, você conhece a pessoa que convive com você, etc., e ela tem uma maneira de funcionar. Quando ela passa a funcionar de forma diferente, se isola mais, começa a ficar mais descuidada da aparência, descuidada da higiene, mais desconfiada, enfim, acontece coisas que fogem ao normal daquela pessoa, a gente tem que começar a ficar atento ao que está acontecendo. Nos quadros de psicose, quando entra em surto psicótico, digamos, numa linguagem mais popular, que a pessoa começa a ter delírios, alucinações. Porque aí ela inclui no delírio. Vamos lá, você é meu parente e aí eu estou achando que está todo mundo perseguindo, você vem dizer que não, eu falo, você deve estar mancomunado com os outros, ao invés de aceitar a ajuda. Então, muitas vezes, nesses casos, é necessário a internação, né? Internação psiquiátrica. E aí que, ou seja, é muito demonizada, de uma forma, ou seja, errada, né? E achando que assim você vai pegar, às vezes, um paciente contra a vontade dele e interná-lo. É porque a ideia que a gente tem é aquele da camisa de força, que você amarra a pessoa, né? Como recentemente eu vi uma matéria onde mostrava os maus cuidados, né, da forma como essas pessoas, alguns internos eram tratados para estar controlando, né, esses impulsos, esses surtos. Como que de fato acontece a partir do momento que a pessoa é internada, doutor? Tá, vamos lá. Assim, essas más famas que tem a internação psiquiátrica vem de um passado, sim, onde existiam aqueles manicômios, que as pessoas eram jogadas lá para tratamento. Hoje em dia, na psiquiatria moderna, né, o tratamento psiquiátrico em internação é feito para você tratar o paciente, ressocializá-lo e retornar ao seio familiar. E o tratamento é feito todo em conjunto, né, com a presença da família, que vai estar participando em determinados momentos, né, a partir do momento que o paciente vai melhorando. Muitas vezes é preciso realmente pegar o paciente, fazer uma contenção nele, contenção mecânica e contenção química. Porque se o paciente está agressivo, né, ele parte para cima das pessoas, ele está colocando em risco a si e a terceiros, você tem que protegê-lo e proteger as pessoas. A maneira como é feito isso é que deve ser feita de forma correta. Porque se você está agressivo e eu vou tentar conter você, deixa de ser uma contenção e vira em briga. Né? Então, sempre 3, 4 pessoas segurando, você faz uma contenção mecânica, existem faixas próprias, medica e liberta o paciente. Então, assim, a pessoa acha que a internação psiquiátrica é uma prisão, e ao contrário, a prisão é a doença. A doença é que aprisiona, a doença é que faz você não conseguir produzir, a doença é que faz você ficar morando na rua. Então, o tratamento, a internação, ela liberta.
Ao contrário, ela vai fazer com que você, no período que esteja internado, você seja medicado, você perceba que você está doente, você perceba que aquela percepção errônea que você vinha tendo, aquilo era um delírio. Você vai trabalhar isso para ele reconhecer esse problema que a gente chama de ter autopatognose, reconhecimento da doença, e a partir daí seguir com o tratamento. Então, a ideia errônea de que internar num hospital psiquiátrico é maltratar o paciente é ao contrário. Maltratar é você largar o paciente doente, você amarrar na cama, é você deixar o paciente no meio da rua, né? Isso sim é maltratar o paciente, mas você internar numa clínica ou num hospital psiquiátrico, né? Como nós temos, por exemplo, aqui em Salvador Vários, como temos, por exemplo, a Bom Viver, o Hospital Bom Viver, que no qual eu sou o diretor técnico, que é um dos hospitais, e temos outros hospitais também de qualidade. O trabalho é feito para libertar o paciente. E a família presente a todo tempo. A família é presente, não durante a internação, mas presente a todo tempo, com reuniões periódicas, orientação, psicoeducação, para entender a doença. Porque às vezes assim, o deprimido é tido como preguiçoso, né? Você tem lá motivo para estar deprimido, você é apresentador de um programa bacana, você tem um tênis bonito, uma roupa legal, por que você está deprimido? Porque isso é uma doença, igual a se eu tivesse um diabetes, por exemplo, uma coisa, né? Assim, basta eu fazer um esforço e que eu vou ficar bom do diabetes? Não, as pessoas acreditam que a doença mental é assim, é frescura, é maluquice, é defeito de caráter, e não é. A doença ela existe e tem que ser tratada, e com respeito e com competência também. Não é fazendo maluquice também, não vou dar um banho de folha, vou fazer não sei o quê, que você vai ficar bom, não. Você tem que ser tratado pela medicina, pela psicologia. Geralmente um tratamento multidisciplinar é feito, mas a medicação, ela é necessária nos quadros psicóticos. Nem em todas as doenças é preciso remédio, mas em algumas é. E por que ter medo de tomar o remédio? Não quero tomar antidepressivo, porque depressivo vicia. Uma bobagem. Não quero tomar antipsicótico vicia. É uma bobagem. Às vezes você precisa tomar a vida inteira por conta da doença. Quando você é diabético, tem que tomar insulina a vida inteira, você é viciado em insulina? Não. A lógica é a mesma. É verdade. Entendeu? É verdade. Daqui a pouco a gente retorna esse assunto de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, né? Onde as doenças da depressão vêm a cada dia cometendo mais e mais pessoas. Agradecer aqui ao doutor André Gorgílio, tá? Um abraço, tá? Obrigado. Segue aí o doutor, @Dr. André Gorgílio, tá? Muito obrigado, doutor.